O Brasil se tornou um narco-estado? Ele está a caminho de se tornar um narco-estado ou isso, nesse momento, é um exagero? Nesse momento é um exagero. Eu vou dar dois exemplos. Vou dar um exemplo mais específico de narco-estado. O México. O norte do México, os narcotraficantes, eles são tão poderosos quanto o exército. Eles enfrentam o Estado de igual para igual. Então você tem províncias no México que são governadas pelos cartéis mexicanos, principalmente o cartel de Sinaloa e outros. No Brasil você tem um tráfico intenso, um tráfico forte, mas ele ainda não desafia o Estado, porque aqui existe uma diferença muito grande. No México e nesses narco-estados em geral, o tráfico surgiu junto com a estrutura do Estado. No Brasil, o Estado já existia quando os narcotraficantes chegaram, quando o narcoterror, praticamente podemos dizer, chegou. Então, você não vê a possibilidade do narcotráfico se ombrear com o Estado de igual a igual. Você tem um ponto do Brasil que é crítico, que é o Rio de Janeiro. Ali você tem um ponto crítico, mas isso não se repete nos demais estados do Brasil. Agora, doutor Márcio Cristino, certo, no Rio de Janeiro a geografia favorece o crime organizado, né? As quadrilhas de narcotraficantes, milicianos ficam nos morros cariocas, ali abrigados, e estrategicamente tem uma vantagem operacional contra a polícia, que tem que subir o morro. Mas em cidades como São Paulo, Fortaleza, Salvador e outros centros, principalmente as capitais, há locais em que não se entra sem autorização do traficante. Se você entrar numa determinada área, numa favela dominada pelo tráfico, você pode ser morto. Como é que o senhor explica isso e como podemos vencer essa etapa em que o crime organizado vem tomando conta e estabelecendo áreas, nichos de dominação? Diferentemente do Rio de Janeiro, em São Paulo você não tem lugares onde a polícia não entra. Então pode haver uma resistência, uma atuação focada do crime organizado e do tráfico naquele local, mas ele não chega a ponto de confrontar uma ação policial. Posso dar até um exemplo. Em 2006, quando aconteceram os atentados, os ataques foram dirigidos contra ônibus, contra situações específicas, corpo de bombeiro, um posto da PM aqui, mas você nunca viu traficantes enfrentarem uma guarnição da rota. Você nunca viu traficantes enfrentarem uma guarnição do BAEP. Por quê? Porque eles não têm vantagem nesse confronto. Então você pode ter lugares críticos aqui em São Paulo, sim, você pode ter lugares críticos, mas você não tem lugares onde o Estado não entra. E no Rio de Janeiro você tem essa peculiaridade, você tem essa dificuldade, e como você disse, você tem razão, uma questão de geopolítica criminosa. Por quê? A constituição geográfica do Rio de Janeiro, somado a aspectos históricos que vêm desde o governo do brizolismo, fez com que houvesse uma solidificação do tráfico naquele local, que é marcantemente territorial. Em São Paulo, em outras cidades, você não tem esta marca. Repito, aqui o narcotráfico não consegue ombrear com o Estado nas mesmas condições. Então, o senhor identifica esse início do fenômeno do crime organizado no Rio de Janeiro, ou o crescimento, no início dos anos 80, com o governo Brizola, naquele início. Por que o senhor assim o identifica? Porque naquela época aquela própria área não estava completamente desenvolvida. Então ela era usada pelos narcotraficantes ou também pela criminalidade em geral, porque se considerava ali fora do alcance. E o Estado abdicou de entrar nesses lugares, ele não focou a sua atuação ali porque ele preferiu se resguardar nas regiões costeiras mais próximas, mais limites, onde havia a maior parte da população. Então, essa falta de visão do futuro permitiu que o tráfico e a criminalidade se desenvolvesse lá. E isso foi acentuado por uma presença de uma população pobre, que sem recursos, onde não há, você não vê água corrente, você não via, né? Água corrente tinha uma dificuldade muito maior. Então, houve um certo abandono do Estado naquela região. Isso deu início a essa escalada que resultou na situação que nós temos hoje. E a população vulnerável, que não tem condições de morar em outro local, fica refém dessas organizações de narcotraficantes. São os que mais sofrem, né? As pessoas de menor poder aquisitivo que são obrigadas a morar no mesmo local que essa minoria de bandidos que hoje controla essas áreas em que a polícia, para entrar,
tem que entrar trocando bala. Inclusive, há não muito tempo, no Morro do Alemão, teve um confronto violentíssimo, morreram, ou seja, a polícia teve que entrar numa operação praticamente de guerra. Mas a pergunta que eu quero fazer agora é a seguinte: quantas organizações criminosas, mais ou menos, nós temos hoje aqui no Brasil? É uma pergunta muito difícil de responder, né? Hoje nós temos organizações criminosas grandes, aquelas que são capazes, eu vou definir grandes, aquelas com capacidade de atuação interestadual. Porque dentro de um estado você pode ter uma organização aqui, uma organização, mas aquelas capazes de projetar o seu poder além do estado onde elas atuam, são poucas. Você tem principalmente o PCC, que hoje é a maior organização criminosa do Brasil e uma das maiores da América Latina, é a que mais cresce no mundo. Já é considerada uma máfia internacional? Há divergência sobre isso. É um cartel. É um cartel porque ele se vinculou ao tráfico boliviano. Então eles fizeram uma aliança semelhante à aliança que os cartéis mexicanos têm com a Colômbia. Ou seja, recebem a droga, transportam, têm acesso a um mercado definitivo. Os mexicanos dominam o acesso ao mercado americano. O PCC e os bolivianos dominam o acesso ao mercado europeu. Então você tem essa grande organização. Fora essa, você tem o Comando Vermelho e as facções cariocas. O Comando Vermelho é a grande facção carioca. Você tem outras facções ali, mas capazes de projetar o seu poder além do Rio de Janeiro, mais o Comando Vermelho. E você tem no norte do Brasil a Família do Norte e outras facções. Ora, tem outras facções também? Tem. Mas a união do Comando Vermelho com a Família do Norte faz com que esse eixo consiga projetar o seu poder além das limitações estaduais. Então, se nós, no frigir dos ovos, nós vamos dizer que nós temos 3, 4 grandes organizações criminosas, 2 simbióticas, que seria a Facção do Norte e o Comando Vermelho, e o PCC como de domínio espacial, maior domínio geográfico dentro do país.